Como é que eu organizei esse desafio que nós temos? Eu organizei em 5 momentos, né? Eu tenho 50 minutos e eu organizei em 5 momentos. Então, um primeiro momento é a gente retornar a um debate, e aí é um momento de síntese. Notem, a síntese de um curso como esse nunca é uma síntese neutra. Aquele que faz a síntese já está opinando sobre a síntese, já está selecionando o que acha politicamente mais importante. Mas é uma síntese sobre o que é o fascismo ou por que nós devemos falar em fascismo na conjuntura atual. Quer dizer, o que é que a gente resgata do fascismo histórico e por que fazer isso? Esse é o primeiro momento. Um segundo momento é falar da importância em caracterizar os movimentos da extrema-direita como neofascismo na atualidade, né? Esse é o segundo momento. O terceiro momento é falar um pouquinho rapidamente sobre o que eu estou chamando de fascismo à brasileira. E aqui são ideias-teste, né? E também tem algo de síntese desse curso, um acordo geral com muitas ideias que foram trabalhadas aqui, mas alguma coisa nova também, eu acredito. Então esse é o terceiro momento. O quarto momento é por que é importante caracterizar aquilo que tem sido chamado de bolsonarismo como neofascismo. Esse já é um debate polêmico em si mesmo. E o último momento, e aí esse último momento é síntese, são todas ideias teste, aonde eu coloco 5 desafios, não são 5 momentos. O quinto momento é onde eu falo de 5 desafios que eu acho importantes para a esquerda brasileira na atualidade. E aí são ideias para o debate. Então, organizei a exposição um pouco nesses 5 momentos. Vamos ver se eu consigo dar conta desses 5 momentos no tempo que eu tenho. Então, vamos lá. Vejam, primeira coisa, falar de fascismo exige, me parece, um debate sobre o método de análise da realidade, ou pelo menos um posicionamento sobre o que é o método de análise da realidade. Por que isso? Uma das coisas que eu ouvi recentemente sobre esse debate, é de que, na verdade, o neofascismo ele é completamente algo do presente, né? Claro, a história nunca se repete. Então, o fascismo histórico dos anos 20, 30, 40 do século passado, ele não se repete né, da mesma forma. Falar em neofascismo, então, é falar em algo novo. A minha posição é de que é impossível caracterizar o neofascismo atual sem um retorno, um estudo do que foi o fascismo histórico. Mas vejam, estudar o passado, estudar o que foi o fascismo histórico, não é ir ao passado. Ninguém olha diretamente para o passado. Nós só conseguimos entender o passado a partir do tempo presente. São sempre as contradições vividas no presente. É sempre a forma como um passado se reapresenta transformado no tempo presente que nos dá a chave de análise do passado. Não sei se consegui me fazer entender. Alguns aqui certamente vão lembrar de um trecho importante do Marx, onde ele diz que a chave da anatomia do macaco é a anatomia do homem. Bom, por que ele diz isso? Veja que ele não disse a chave dos hominídeos. Ele não disse a chave dos nossos antepassados. Ele disse a chave do macaco. Sabe É, por quê? que foi a vida. Porque o passado só pode ser apresentado, só pode ser acessado naquilo que resta no presente, na sua forma transformada do presente. É isso que nos leva a estudar o passado. As nossas questões já são do presente. Por que eu estou dizendo isso novamente? Porque é somente a partir das contradições do presente hoje que a gente consegue entender quais são os determinantes centrais do fascismo histórico. Exatamente, alguns diziam, mas olha, isso eu ouvi várias vezes nesses debates, desde que eu comecei a estudar esse tema. Olha, várias coisas do fascismo histórico não estão presentes hoje, então a dúvida se a gente pode caracterizar o fascismo hoje é muito pouco corporativista, né? A ideia de estabelecer no Estado domínios corporativos, isso está pouco presente. A forma partidária clássica do fascismo não está presente. Mas veja, é exatamente porque algumas dessas questões não estão presentes hoje que a gente consegue entender o que era universal naquele fenômeno.
porque ele se reapresenta hoje. Tentei três determinantes, portanto, que eu considero universais para o fascismo. Quer dizer o seguinte: surgiram lá atrás, mas se reapresentam de forma transformada, não só no fascismo clássico da Alemanha e da Itália, mas se apresentaram em outros países da Europa, que são muito pouco estudados, e se reapresentam hoje no neofascismo. Vou falar dessas três determinações, portanto, de forma taquigráfica, porque elas apareceram nesse curso e a gente vai continuar falando sobre elas. A primeira delas é o que a gente pode chamar de crise orgânica, ou que, no Unicus Pulantzas, aparece como crise política generalizada ou crise política aguda. Eu prefiro o termo crise orgânica. Vejam, notem que a crise orgânica é uma crise de natureza política, mesmo no Gramsci. É muito comum a confusão entre a crise orgânica do Gramsci e a crise capitalista, que antecede essa crise orgânica lá nos anos 20 e que antecedeu, de certa forma, as crises políticas recentes no mundo. Veja, essas duas coisas elas podem estar interligadas, mas elas não são a mesma coisa. Existe uma legalidade própria da crise política que precisa ser estudada, e o Gramsci faz isso com maestria. Qual é a crise política que origina o fascismo? É uma crise política onde a ideologia burguesa, onde as formas de dominação burguesas deixam de ter eficácia como tinham antes, mas a ideologia proletária, ou em outros termos, o projeto ético e político da classe trabalhadora não conta com força suficiente para combater isso. Ou seja, os de cima não podem mais, mas os de baixo também não têm força e organização suficiente. Ou seja, é uma crise de hegemonia generalizada. Essa crise se expressa entre as classes. Vejam, a classe dominante não consegue mais ter hegemonia do seu projeto na sociedade, mas também os trabalhadores não têm isso. E essa crise se expressa dentro dessas classes. A burguesia não consegue ter um projeto capaz de hegemonizar as demais classes, porque ela também não consegue ter unidade entre si. Os trabalhadores não conseguem ter um projeto que consiga arrastar consigo as demais classes oprimidas, né? E ter hegemonia mesmo na classe trabalhadora, porque também do lado de cá há uma crise ideológica e uma dificuldade de construção de força gigantesca. Já esta crise, que se expressa de várias formas, uma crise de representação partidária, ela é típica do nascedouro do fascismo, né? Notem, se a classe trabalhadora, numa crise da democracia burguesa, numa crise da república burguesa, uma crise do liberalismo, se o lado de cá tivesse força suficiente, o fascismo não teria por onde crescer. Essa é a questão, né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que me parece um elemento universal, essa crise de hegemonia abre espaço para um movimento de massas da pequena burguesia. Falar em fascismo é falar em, a gente pode usar o termo setores médios, eu gosto mais do termo pequena burguesia mesmo. Eu não acho que é das polêmicas mais importantes nesse tema. Mas falar em fascismo é falar de um momento onde exatamente porque essas duas classes fundamentais, nenhuma das duas consegue formular um projeto hegemônico. Este é o momento, esse ato é o momento onde a pequena burguesia parece ter um projeto próprio, só que é um projeto bizarro, heteróclito, compósito, né? Por quê? Porque esta é justamente uma classe sempre primida entre as duas classes fundamentais, que não consegue ter um interesse próprio. Ela apenas reage negativamente à luta de classes, porque ela acha que a luta de classes em si mesma é o problema, né? Porque ela está sempre arriscando cair nas fileiras da classe trabalhadora e sempre almejando, né, subir as fileiras da grande burguesia, né? Então, essa pequena burguesia me parece um segundo elemento fundamental. Mas há aí um terceiro elemento. A pequena burguesia pode surgir no fascismo, e surgiu no fascismo histórico, e surgiu, na minha opinião, no neofascismo, como um movimento de massas.
Mas o que dá coesão e longevidade a este movimento de massas, o que financia esse movimento de massas, o que dá coesão, o que dá organicidade a este movimento de massas de base pequeno burguesa, não é a pequena burguesia. E também não é, eu já ouvi isso várias vezes, e esse tipo de análise aparecia muito, inclusive na Terceira Internacional, não é a lumpenburguesia, não é a pequena burguesia ou os setores mais chauvinistas ou mais atrasados do capital. O que dá coesão a esse movimento neofascista é o grande capital. E este grande capital dá coesão a este movimento porque ele tem um interesse central. Ele necessita interromper as regras do jogo democrático burguês para impor o seu programa. Veja, ele não necessita fazer isso porque é uma ameaça enorme dos de baixo, eu já disse, no tipo de crise que origina o fascismo. Os de baixo não têm força para isso. Ele necessita fazer isso porque ele precisa subordinar as outras frações do grande capital e o conjunto das classes. O próprio debate democrático é um problema. Veja, e porque o programa que o capital precisa implementar nesse momento de crescimento do fascismo. Vejam que o fascismo foi implementado também no meio de duas grandes crises do capitalismo, né? Internacionais do capitalismo. O programa de recuperação econômica do grande capital exige uma subordinação total das outras frações de classe e exige também um controle total sobre a classe operária. Exige não deixar que a classe operária tenha condições de reagir a este programa. Por isso, o fascismo se apresenta como uma alternativa formidável nesse momento. Bom, até aqui nós temos, então, três determinantes que eu acho que vale a pena recuperar da experiência do fascismo histórico para olhar para a realidade atual. Não quer dizer que a gente vai olhar para a realidade atual com a lupa do passado, mas é reconhecer no presente determinações históricas que foram transformadas no presente, mas que fazem sentido, porque o fascismo não é, afinal de contas, uma coisa aleatória na história do capitalismo. Ele é uma tendência do desenvolvimento do capitalismo, que se apresenta exatamente quando se apresentam essas determinações que eu falei aqui agora. Então, veja, por que falar em neofascismo hoje? Veja, nós temos hoje uma crise política generalizada que se combina com uma crise econômica de forma muito evidente, né? Se vocês olharem o roteiro de ascensão das ideias da extrema-direita no mundo, não há outro ponto de partida senão o- a recuperação da crise capitalista de 2008, 2009, 2010. É a transformação dessa própria crise capitalista, que se inicia como uma crise na alta finança, que desce para a produção capitalista, que num terceiro momento se transforma em crise de endividamento dos Estados nacionais e que inaugura um período de barbárie extrema para a recuperação das taxas de lucro e de um assalto enorme, justamente, ao fundo público, o que significa um desmonte ainda mais brutal das conquistas da classe trabalhadora. Veja, eu digo ainda mais brutal porque isso se dá depois do neoliberalismo. Veja, o neoliberalismo já havia desmontado. É um aprofundamento do neoliberalismo. Eu não gosto muito de usar a expressão ultraneoliberalismo, porque eu acho que quando a gente coloca dois prefixos numa palavra, eu acho que a gente já precisa de uma palavra nova. Mas eu acho que é, de fato, uma intensificação gigantesca do programa neoliberal. Mas essa intensificação exigia uma outra gramática na política, e é isso que importa. A gramática que os neoliberais tinham na política até então já não correspondia mais. A gramática do globalismo, para usar a linguagem que os neofascistas gostam, já não era mais a linguagem que possibilitava isso. Então, me parece que essa combinação da crise econômica com a crise política é bastante visível nos países onde houve a ascensão dessa extrema-direita. E essa combinação, eu costumo falar, veja, o discurso burguês
de longevidade do capitalismo, ele já não faz mais sentido para ninguém. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu gosto de comentar muito com os meus alunos. Eu sou viciado em tudo quanto é filme. Eu assisto filmes muito inteligentes e assisto tudo quanto é besteira também. E gosto muito de filme de fim do mundo. Não sei se vocês aqui assistem filmes apocalípticos. Mas se vocês olharem o cinema como era na década de 80, até o final da década de 80, nós tínhamos filmes futuristas que conseguiam ainda descrever o futuro da humanidade como uma sequência lógica do capitalismo existente, da democracia existente. Já perceberam isso? Talvez os que têm mais tempo de juventude aqui lembram dos filmes do De Volta para o Futuro, né? O futuro é exatamente a reprodução do presente. E ele pode ser divertido, ele pode ser tudo que o presente é, e ao mesmo tempo cheio de problemas, como o presente é, mas ele não era apocalíptico. Vocês já perceberam que não existe mais nenhuma descrição de futuro nas artes, etc., que não seja completamente pessimista e apocalíptica? Veja, é uma linguagem cínica, porque ela diz o seguinte: olha, é isso mesmo, a vida é essa, e o mundo vai acabar e não há nada que vocês possam fazer. E veja, qualquer solução de futuro dá em autoritarismo. Já perceberam isso? Quer dizer, se a humanidade se salvou, ela só se salva no regime autoritário. Há vários, eu vejo alguns aqui no chat, mas há vários exemplos disso, de filmes assim. Ou seja, a humanidade só pode chegar no futuro para além do capitalismo se esse futuro for autoritário, ou seja, cuidado com qualquer projeto que não seja de reprodução do capital. E é curioso, porque o próprio capital está colocando isso como autoritário, né? O seu futuro como autoritário. Então, veja, essa crise, que é uma crise ideológica burguesa, significa também que a burguesia já não consegue mais, como antes, descrever o futuro da sua própria sociedade, da sociedade que ela criou, da sociedade que ela recria todos os dias, né? Sem, sem, sem colocar dúvidas a essa própria sociedade, à continuidade dessa própria sociedade. Isso me parece uma crise ideológica gigantesca, né? Essa crise ideológica, ou seja, que é uma crise e se converte em crise política, porque ela se torna uma crise das democracias. Mas essa crise das democracias, ou a crise da democracia burguesa, ela vem também de um outro lugar, porque ela tem a ver com a situação das esquerdas. Aqui uma má notícia, veja, muito do que nos leva, ou me leva a chamar o fascismo atual de neofascismo, é porque as diferenças com o fascismo histórico, elas não são necessárias, elas não são atenuantes do que é o fascismo. Elas, por vezes, são atenuantes da nossa capacidade atual de resistência ao fascismo. Isso vale a pena comentar aqui. Veja, a situação da esquerda mundial é muito pior do que aquela sob a ascensão do fascismo. Bom, vocês sabem, a gente já comentou muito isso nesse curso, o ponto de viragem do fascismo histórico não é um momento em que a esquerda estava em ascensão. O fascismo começa a ganhar terreno na Europa no momento em que a esquerda passa a sofrer uma série de derrotas. Essas derrotas são inauguradas pela derrota da Revolução Alemã, mas elas se estendem à derrota da Revolução Conselhista ou das ocupações de fábrica de Turim, na Itália, e elas vão varrer a Europa toda. E é uma reversão que já começa lá ao final da vida do Lenin, que ele começa a perceber que aquela vaga revolucionária aberta pela Revolução Russa havia se encerrado, né? Mas vejam, essa derrota, essa reversão da correlação de forças lá no século passado, ela era incomparavelmente menos dramática do que a nossa. Veja, porque lá eles seguiam tendo algo que, embora contraditório, embora cheio de problemas, servia como uma retaguarda estratégica da esquerda no planeta. Imaginem vocês o que é militar num mundo onde o socialismo está deixando objetivamente de ser um não lugar, onde o socialismo disputa e coordena a vida de metade do planeta.
Era isso que representou durante muito tempo a União Soviética, com todos os problemas que ela continha, com todas as contradições que ela continha, com todos os erros históricos que foram cometidos. Mas a União Soviética, se a gente for olhar hoje na perspectiva da totalidade, ela cumpriu um papel muito mais progressista para a humanidade do que de recuo. A derrota da União Soviética, a simbologia da queda do Muro de Berlim caindo para o lado oriental, tem um peso gigantesco na esquerda mundial. E esse peso gigantesco nós sentimos até hoje. Desde do final da década de 80, nós não temos, e nós estamos vivendo o maior período, e essa geração de hoje, a minha geração, inclusive, a geração que nasceu a partir dos anos 80, está vivendo o maior período sem grandes revoluções socialistas no mundo, de trabalhadores no mundo. Isso tem um peso gigantesco, né? Então, esse é o primeiro elemento dessa situação. Mas um segundo elemento é que, diante dessa crise, uma parte importante e hegemônica ainda da esquerda mundial passa a aderir ao que a gente pode chamar de possibilismo, passa a aderir ao caminho, ao mínimo múltiplo comum de conquistas que é possível dentro dessa ordem. E esse tipo de possibilismo levou muitos partidos a afirmarem, inclusive, a serem bastiões do neoliberalismo. Foi a social-democracia na Europa, em grande medida, que implanta o programa neoliberal em vários países. Então, a esquerda passa a gerir o Estado capitalista sem um programa estratégico de mudanças. Ela passa a ter um programa reformista, sem dúvida, mas ainda muito mais recuado do que era o reformismo da social-democracia histórica, como a social-democracia alemã na República de Weimar, por exemplo. Então, veja, esse é o segundo movimento de crise ideológica no seio das esquerdas. E é claro que tudo isso vem acompanhado de uma mudança muito grande na classe trabalhadora, nas formas de existência da classe trabalhadora, né? Mas agora anotem uma coisa: não é só a mudança na base produtiva que explica as dificuldades. Porque essas mudanças sempre existiram na história do capitalismo. O capitalismo ele sempre revoluciona a base produtiva. A reestruturação do trabalho é uma necessidade constante do capital. É importante estudá-la, porque ao estudar isso, nós estudamos formas de organização e de luta novas que nós temos que ter. Mas isso por si só não é novidade. Mas a dificuldade estratégica das esquerdas e a subordinação da luta popular, a luta parlamentar e eleitoral, a subordinação de um programa de mudanças ao mínimo múltiplo comum com o Estado capitalista, com a República burguesa, é que é um sintoma muito mais complicado, muito mais difícil de lidar e que vem até os nossos dias, né? Então veja que a situação da esquerda neste momento é muito mais difícil, e isso é um componente dessa crise. Porque quando a crise da democracia se instaura, notem que a crise da democracia burguesa, ela não é em si mesma um problema. Por quê? Porque não há uma democracia em abstrato. A crise da democracia burguesa poderia dar lugar a uma crítica radical dos limites dessa democracia, que são os limites do Estado burguês, que são os limites da sociabilidade burguesa, que poderia dar lugar, portanto, a uma forma de democracia da maioria, de democracia proletária, portanto, dar lugar a um projeto hegemônico da classe trabalhadora. Só que nós não temos organização para isso. O lado de cá não está colocando isso, ou seja, nós não respondemos com o nosso projeto à crise da democracia burguesa. E por isso a crise da democracia burguesa se torna um problema muito maior para nós. Por quê? Porque sem ela, nós sequer conseguimos formular este projeto da melhor forma. Porque ela nos dá caminhos de organização popular, né, que os regimes ditatoriais não nos dão, né? Então, esse é um primeiro elemento da crise é, da combinação entre crise econômica e crise política, e da combinação dessas duas com uma situação ainda muito mais difícil das esquerdas em nível mundial, e que se converte nessa crise generalizada da democracia burguesa. O segundo elemento
me parece importante, é que esse crescimento da extrema-direita mundial, notem que eu não estou usando aqui termos como populismo de direita, eu acho isso extremamente confuso. Notem que eu não estou usando aqui o termo totalitarismo, né? O primeiro eu não uso porque eu acho que ele ambos os termos, na verdade, propositalmente vagos, né? O populismo de direita vem quase sempre combinado nas análises, isso é muito frequente no jornalismo, né? Ele vem combinado nas análises com o conceito de populismo de esquerda, né? Existiam dois populismos no mundo. Isso está muito próximo do que foi a formulação do conceito de totalitarismo pela Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt era uma estudiosa, do fascismo, mas ela juntou no mesmo conceito, né, as contradições do socialismo real com a ascensão de regimes fascistas e nazistas, né? Eu acho isso de uma tábula rasa gigantesca que mais confunde do que ajuda a explicar o que foi essa história, né? Então, vejam, essa extrema-direita passa a crescer, mas ela cresce com base de massas. Os últimos 25 anos de história do capitalismo foram marcados pelo crescimento de movimentos de massa dessa extrema-direita. Esse é o elemento central. Porque a extrema-direita, veja, o conservadorismo, ele sempre existe no capitalismo, e ele pode se expressar em meio à democracia liberal burguesa. Os conservadores não precisam romper mais com a democracia. O que eles defendem há muito tempo, desde Tocqueville, é limitar esta democracia, porque a maioria a ameaça, né? O problema da democracia burguesa seria a ditadura das maiorias, desde que a classe trabalhadora conquistou o direito ao voto, né? Então, o problema não é a democracia em si, o problema é a participação dos de baixo, a extrema participação dos de baixo. Mas veja que, para os fascistas, o problema é a democracia em si mesmo. É a ágora aberta ao debate. É a livre explanação de ideias. O fascismo não atinge só a classe trabalhadora, ele atinge a classe trabalhadora prioritariamente. Mas ele limita os canais de expressão das outras classes sociais. Tem uma democracia, um problema. Para essa extrema-direita. Então, veja, é uma extrema-direita com base de massas, e base de massas principalmente nos setores médios. Claro, vejam, nem hoje, nem no fascismo histórico. Os movimentos fascistas se limitaram ou se contentaram com a base dos setores médios. Eles sempre fizeram um esforço de se espraiar para a classe trabalhadora. As formas desse espraiamento são muito diferentes, né? Hoje, há um peso enorme. Ah, sim, então, crescimento da extrema-direita. Eu já ia cometer algo que eu acho muito ruim, que é falar das coisas antes das classes, dos instrumentos antes dos sujeitos. Veja, mas esses movimentos de extrema-direita no mundo também são financiados nesses últimos anos pelo grande capital. Isso significa o grande capital financeiro, ou pelo menos setores importantes desse grande capital financeiro, e um setor dentro deste capital financeiro que é ligado às big techs. Significa que há um setor as pessoas mais ricas do planeta hoje são donas de grandes empresas de tecnologia. Estamos falando de bilionários. Eu gosto de dar sempre um exemplo para entender o que que é um bilionário. Vocês já pensaram no que é um bilionário? Eu sou professor universitário, como alguns aqui. Eu estou contentíssimo com o aumento que vai cair essa semana, o que é muito pouco, né? E a gente já fica muito contente. Vocês imaginaram o que é ser um bilionário? Já conseguiram imaginar isso? Eu tenho um cálculo que é bom para entender o que é um bilionário. Imaginem que vocês vivem 500 anos. Imagina que a vida de vocês dura 500 anos. Imagina que, desde que vocês nascem até o dia que vocês morrem, todos os dias, vocês têm que gastar R$ 5.000.
Você acorda de manhã, todo dia não sei se alguém aqui já gastou R$ 5.000 num dia. Saiu para um bar, para um restaurante, gastou 5.000. Nunca tive essa experiência. Mas imagine que vocês gastam todos os dias 5.000 por dia até o final da vida de vocês. Se vocês viverem 500 anos e gastarem R$ 5.000 todos os dias da vida de vocês, vocês não gastam 1 bilhão de reais. Veja, e os caras são bilionários em dólar. Eu fiz o cálculo em reais. Entendem o que é um bilionário? Entendem o que é um programa de um bilionário que quer continuar sendo um bilionário? As Big Techs têm e o plano de recuperação dessas Big Techs está muito dependente do plano de recuperação do capital financeiro. Estas grandes empresas são as grandes empresas que financiam o fascismo. O fascismo não é financiado no mundo pela lumpenburguesia. Não achem vocês que são os velhos da Havan que financiam movimentos de extrema-direita no mundo. São os setores de ponta do capitalismo internacional que têm feito isso. Esse é o segundo, esse é bom, e também, e esse terceiro momento, esse terceiro elemento talvez seja o mais polêmico de todos. Este capital também precisa interromper o regime democrático. Ele, veja, ele não, talvez ele não queira, ele não precisa fazer isso com um golpe de mão. Nota de rodapé, o fascismo histórico também não fez isso com um golpe de mão. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, mas o fascismo hoje cresce pela via eleitoral, ele não precisa dar golpes. O Mussolini também. Ele deu golpes, mas ele cresceu primeiro pela via eleitoral. Veja, por que que o fascismo combina a defesa da ruptura com a democracia por dentro da democracia? Porque o fascismo tem um elemento que os outros movimentos reacionários, conservadores não têm. Ele tem que lidar com uma base de massa, com um elemento de legitimidade, de coesão dessa base. Portanto, ele precisa também atuar nessas formas. E ele vai e volta dessas formas, né? Ele utiliza essas formas, inclusive, como formas de denúncia da própria democracia burguesa. Mas ele não faz a denúncia dos limites da democracia burguesa. Ele quer acabar com os avanços da democracia burguesa. Essa é a primeira. Bom, e me parece que esse elemento está presente na maioria destes casos, né? Esses regimes são autoritários por excelência e que sempre sinalizam o avanço do autoritarismo, né? Veja que a perseguição às universidades norte-americanas, veja, nós não estamos falando, isso é importante. Quando a gente fala das universidades norte-americanas, nós não estamos falando de autonomia universitária como a gente conhece aqui, não. As universidades norte-americanas nunca foram autônomas, porque elas são autônomas ao governo, mas elas nunca foram autônomas aos interesses econômicos do grande capital. As universidades norte-americanas são todas privadas. O sujeito está atacando o mínimo de liberdade científica que existe nessas universidades. Entende? É fazer calar esse mínimo. É um controle ideológico tremendo. Você acha que o controle ideológico é porque ele não quer mais ver estudantes fumando maconha ou se beijando no campus? Não, o controle ideológico é porque ele não quer que esses estudantes se organizem. Porque a universidade é um local de resistência ideológica ao fascismo, né? Então, me parece que o interesse de ruptura democrática está muito presente. Bom, o que isso tem a ver com a nossa realidade, né? Esse curso é neofascismo e realidade brasileira. Aqui eu queria colocar alguns elementos que eu acho que agravam o nosso caso, né? Por quê? Vejam que o Floresta Fernandes e também o Ottaviani vão identificar na formação social brasileira uma tendência que aqui eles chamam de fascista mesmo. No Florestan isso aparece como uma espécie de fascismo incrustado no Estado e na dominação burguesa. No Iane é diferente, é um novo tipo de fascismo, né? Mas eu acho interessante a gente entender por que que esses autores dizem isso. Notem, a burguesia brasileira, a burguesia dependente brasileira, ela vai se criar Ele vai abrir as coisas? Aqui? em Eu quero algum pegar de momento mala. a gente abre, Kátia, o diálogo.
Estou tentando cronometrar meu tempo aqui, mas meu celular ele fica parando. Estou entendendo que ainda temos tempo. Então, vamos lá. Pode ficar tranquilo, Edu. A gente tá monitorando por aqui também. Pronto. Vamos lá. Vejam, essa burguesia, ela se constrói com a mentalidade voltada para fora. Notem, a burguesia brasileira ela não é homogênea. Ela tem frações. Ela é entrecortada por muitos interesses conflitantes, embora nunca antagônicos. Mas tem algo que a unifica. Este que é a dependência ao imperialismo. As formas dessa dependência são variadas para cada fração. Mas ela tem algo em comum. A mentalidade dessa burguesia está sempre voltada para fora. Por que que ela está sempre voltada para fora? Porque a sua relação de perdas e ganhos, porque a sua possibilidade de crescimento enquanto burguesia foi firmada na nossa história na relação com o grande capital imperialista. Veja, esta burguesia voltada para fora tem um impacto para dentro, porque significa que ela não olha para dentro, que ela não olha para a população brasileira como algo além de carne para moer. O que quer dizer isso? Veja, o escravismo se consolidou no Brasil, entre outras coisas, porque aqui se produzia completamente para fora. Claro, o escravismo colonial se consolidava também porque a burguesia, ao se consolidar como classe no mundo, consolidava o racismo como ideologia de Estado no mundo. Mas esse sequestro das populações africanas por Brasil tinha um elemento central, que era produzir o lucro e financiar a ascensão de transformações que se davam na Europa. E que ao final deste ciclo, no século XVIII, vão confirmar a existência do capitalismo europeu. Veja, esta origem dependente faz com que a classe dominante tenha na sua ideologia, os setores dessa classe dominante tenham a sua ideologia com muitas afinidades com a ideologia fascista. Porque o racismo faz parte da dominação burguesa desde o Brasil colônia. Porque o patriarcado faz parte da dominação burguesa desde o Brasil colônia. E aqui eu não estou falando do patriarcalismo, eu estou falando da extrema opressão das mulheres que se dava desde a colônia, né? E que começa e que tem um escalonamento onde é o ponto mais oprimido se dá nas mulheres negras. Veja, isto é um elemento ideológico importante dessa burguesia. E essa burguesia vai construir um ideal de nação, e aqui tem, de novo, um elemento importante da ideologia fascista. Um ideal de nação que serve sim à dominação burguesa, mas serve pela negativa. Nossa burguesia não é anti-imperialista, mas ela nunca deixou de reivindicar ideias da nação. Ela nunca deixou de reivindicar um nacionalismo para ela mesma. A diferença é que a nação, para essa burguesia, é uma nação para poucos. Eu gosto sempre de dar exemplo da palavra povo. Eu não sei se vocês conseguem imaginar na vida de vocês, no cotidiano da vida de vocês, quando é que vocês ouvem o termo povo no Brasil. Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui no Recife. Eu andava muito de BRT aqui no Recife, que é é, quando vocês pegam um ônibus no horário de pico e tentam entrar no ônibus, é muito comum vocês ouvirem a palavra povo. Aqui eu ouço muito. Que é assim, esse povo não sai da frente, esse povo é mal educado. Já ouviram isso? O povão, já ouviram expressões como povão, povinho? Já perceberam que a expressão povo no Brasil tem uma conotação negativa? A gente usa isso para se referir a algo negativo. Isso é uma herança de uma classe dominante que nunca formulou, nunca teve identidade com o seu povo. Porque esse povo nunca foi cidadão para ela. Porque a classe trabalhadora interna não se converteu em consumidora das mercadorias industrializadas. Essas continuaram sendo para pouco. Essas nunca foram incorporadas à vida da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que produz o produto industrializado não tem ele incorporado na sua cesta de consumo nunca. Aí você diz assim: o que que você está dizendo? Como assim? Como é que não consome? Está todo mundo aqui olhando esse vídeo no computador,
ou num celular. E somos classe trabalhadora final. Veja, quem é que conseguiu comprar o seu notebook sem ser a prazo? Quem aqui tinha dinheiro sobrando para pagar as parcelas do notebook ou do celular? Quantos trabalhadores vocês conhecem que têm tranquilidade em trocar o celular todo ano? Ou mesmo em 3 anos, quando o celular deixa de funcionar? Esses produtos não fazem parte da cesta básica dos trabalhadores. Por que que não fazem parte? Porque nunca fizeram. Eles passam a consumir, porque isso é uma necessidade da força de trabalho, né? Eles vão consumir a Smart TV porque eles querem ter um mínimo de acesso à cultura, porque eles querem conversar com as pessoas. Um trabalhador sem celular sequer procura emprego. Então ele vai comprar todas essas coisas, mas ele vai comprometer outros itens da sua cesta de consumo para fazer isso. O sujeito compra um celular, mas deixa de comer carne ou come menos carne no mês. É isso que a gente pode entender como superexploração da força de trabalho que o Rui Mauro Marini trabalhava. Por que eu estou falando disso? Porque essa forma do capitalismo dependente cria também no interior deste capitalismo uma relação entre as classes que é muito explosiva, muito tensa. A distância entre os setores médios quanto estes que se criam na sociedade brasileira, ao final do século XIX, início do século XX em diante, vai ser gigantesca. Porque veja que é um país onde o sujeito ter meio de transporte, ou um celular, ou casa própria, é um privilégio, aparece como um privilégio. E não só isso vai aparecer como um privilégio. Os direitos que podem dar acesso a esse mínimo também. Então, a universidade vai aparecer como um privilégio de poucos. Os setores médios no Brasil, eles se classificam como médios não só pela renda, mas pelo acesso à renda e direitos que ninguém mais tem. Eles estão muito distantes da burguesia, né? E muito distantes dos setores médios dos países centrais. O exemplo que eu gosto de dar é sempre isso. Os apartamentos na Europa não precisam ter quarto de empregada, o que é uma forma contemporânea da senzala, né? Você tem o quarto no fundo, onde a pessoa dorme no trabalho. A classe média descobriu há pouco tempo, a classe média brasileira, que nunca teve recurso para ter uma trabalhadora doméstica. Que ela nunca teve condições de pagar minimamente esse trabalho. E ela enlouquece, porque isso agora tem que entrar na sua renda, que agora elas têm direitos. Entender essa relação com o trabalho e essa relação com os direitos dos setores médios. Ou seja, o mínimo de avanço para a classe trabalhadora tensiona as relações de classe enormemente. Porque essa burguesia, o meu celular deu de fazer protestos aqui no meio da fala, mas eu acho que eu ainda tenho tempo. Tenho 10 minutos ainda, né? Veja, esta burguesia cria, portanto, uma forma de dominação. E isso vai se consolidar em 64. Você está aqui gráfico agora. O curso já falou disso numa outra etapa, e acredito que o professor Marcelo Badaró trabalhou muito bem esses elementos. Mas o padrão autocrático de dominação burguesa, um padrão que surge a partir de 64, ele vai ser um padrão onde, atenção, o Florestan, ao falar da autocracia burguesa, ele vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer que o Estado funciona de forma compósita. É uma dominação compósita. Vocês sabem o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quer dizer que quem manda no Estado não tá dentro, está fora, antes de tudo. Quer dizer que o imperialismo pressiona essa dominação desde fora. E de dentro, o que é que unifica? O Estado. O Estado é que vai passar sempre a unificar esses setores burgueses. Só que ele unifica sem dar uma unidade permanente, sem dar uma coesão permanente e histórica, porque as classes burguesas no Brasil, elas não defendem os seus interesses frente às outras classes burguesas do mundo. E elas nem defendem a sua sociedade como um mercado interno de consumo, a sua cidadania, o seu povo, os seus limites de suas fronteiras. Cada uma desenvolve uma relação diferente com esse capital imperialista. E cada uma precisa, portanto, se apropriar de um pedaço do poder de Estado para afirmar os seus interesses fracionais. Por isso que o Florestan chama esse poder, essa dominação burguesa, de dominação compósita. Ela não dá, ela não vira
Ela não vira uma mescla de interesses. Cada interesse fracional continua. Eu gosto muito da metáfora do condomínio. Eu não sei se alguém aqui participa de reunião do condomínio, eu acho que não. Se alguém que participa de reunião do condomínio não consegue fazer um curso que nem esse. Mas reunião de condomínio é muito engraçada, né? O que que é uma reunião de condomínio? Ninguém vai para uma reunião de condomínio preocupado com o condomínio. Vocês já perceberam isso? Ninguém vai. Todo mundo vai para uma reunião de condomínio preocupado com o seu apartamento, com as suas contas no mês. O Estado brasileiro é um pouco assim. Cada setor da burguesia tem que se apropriar. Tem uma coisa que unifica o Estado brasileiro: o medo da mudança e dos de baixo. O pacto geral é não abrir espaços de participação para os de baixo. Isso é um pacto geral dessas classes. Veja que isso tem uma outra afinidade enorme com o fascismo. Mas veja que essa afinidade é contraditória. Por quê? Porque até 64, essas classes dominantes nos diziam o seguinte: ora, eu quero ter controle sobre os de baixo, mas eu não quero uma arena de disputa aberta. Porque se eu colocar um bloco na rua, eu estou estimulando outro bloco a vir para o combate. Veja, essa classe dominante nunca lidou com a ideia de que uma dominação e uma ditadura pode necessitar de uma base ativa de massas. Notem que os termos aqui fazem muita diferença. A ditadura de 64 tinha base de massas, que continuava aprovando a ditadura. O milagre econômico ajudou a forjar uma base, mas essa base não era ativa, ela era absolutamente ativa, absolutamente passiva. Uma base ativa de massa significa gente na rua defendendo o autoritarismo. Isso a burguesia brasileira temia. É um dos motivos, por exemplo, pelo qual o Estado Novo getuliano colocou sob controle o integralismo, que era uma tendência gigantesca daquele período, era um partido que reunia 1 milhão de filiados, né? Por que que o Getúlio não usou este partido e não transformou isso num instrumento de Estado como queria o Plínio Salgado? Porque isso era arriscado. Porque fazer isso era estimular também o outro setor da classe trabalhadora a discutir projeto, a vir para isso. E ele preferia uma outra forma, estimular isso de um lado e estimular um sindicalismo controlado de outro. Mas em nenhum dos dois a ideia era buscar uma legitimidade ativa em movimentos fora do Estado. E este é um elemento que me parece novo agora. Bom, vou agora resumir muito taquigraficamente por que eu acho que o bolsonarismo, e nós precisamos caracterizá-lo como neofascismo. Primeiro, porque acho que eu não preciso repisar aqui o que significou a crise política que originou o fascismo. Foi uma crise da democracia burguesa que foi antecedida por uma enorme frustração. Porque também a esquerda, ao chegar no poder, não colocou um projeto de superação. E o mais importante, ao chegar no poder, limitou-se a governabilidade possível dentro do Estado burguês, sem construir uma base social e força social própria para além desse Estado burguês. Este programa, este bolsonarismo, ele se cria por setores médios, ele não é financiado pelos setores médios, ele é financiado pelo grande capital. Ele toma corpo e ele é hoje a tendência, talvez a tendência ideológica mais importante do nosso tempo. Veja, nenhum outro setor conta com tantos meios de divulgação ideológicos como esse setor, né? E ele cria uma base de espraiamento para a classe trabalhadora, que é muito nova para o fascismo histórico, porque é entrar na relação com o cristianismo conservador e mobilizá-lo em seu proveito, né? Então, me parece que essa é a tendência mais importante desse período. Nós tivemos um governo dirigido por esse movimento que não logrou a conquista de um golpe de Estado, entre outras coisas, porque os militares recuaram neste processo. Por quê? Porque eles estavam acostumados com um tipo de golpe que não tinha relação com uma base social para além do Estado e para além da burguesia brasileira, para além das várias frações burguesas. Uma coisa é você se entender com as várias frações da classe dominante. Outra coisa é você fazer isso tendo que responder a um movimento pequeno burguês que tem várias outras exigências. E o fascismo tem essa contradição. E essa contradição teve presente no que foi a tentativa de golpe do 8 de janeiro.
Para terminar, agora eu vou terminar de verdade. Eu tenho aí, gente, são todas ideias teste, né? E tudo isso foi muito taquigráfico, né? E o que eu fiz aqui foi uma violência tremenda. Mas vamos lá. Para finalizar a ideia, são 5 desafios que eu acho centrais, que podem ser extraídos dessa conversa, extraídos desse curso, e que me parecem bons para o nosso debate. É, o primeiro desafio, é claro que tem muito mais do que esses 5, mas eu acho que esses 5 ajudam a nos organizar e ajudam a organizar a esquerda para a luta contra o fascismo, né? Ou pelo menos ajudam a organizar os nossos problemas. Às vezes, o primeiro ponto de partida é organizar quais são os nossos problemas, para depois organizar a nossa ação. Quais são os problemas comuns? O que que a gente tem que fazer juntos para melhorar a nossa efetividade, a nossa ação na sociedade, a nossa disputa, né? Então, primeiro desafio é não subestimar a força social e política do neofascismo. Veja, é muito curioso. Esse movimento faz um ato, aí o ato tem 15 mil pessoas no Rio de Janeiro, com uma pauta política, que era a pauta da anistia. Os caras estão com uma campanha política para anistiar os golpistas. Aí todo mundo vai para as redes sociais e vários analistas dizem: o ato, vou usar a palavra jovem, flopou. Não é? Deu errado. Não é o que eles queriam. Claro que eles queriam muito mais. Mas os nossos atos não têm dado 15 mil. Depois, em São Paulo, tem 50 mil. E a gente continua dizendo que eles estão diminuindo de tamanho, que eles não conseguem mobilizar gente. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte, que a base do neofascismo, ela não é uma base real, porque as motociatas eram pagas. Gente, força social se define pela sua capacidade de mobilização, pela sua capacidade de financiamento, pela sua capacidade ideológica. Não é só o fato de ter gente na rua, mas ter gente na rua, mesmo que financiado, é força. Então, existe uma base pequeno-burguesa muito afinada e que é ativa. E existe uma base de parte dos trabalhadores da massa marginal, que não é ativa, não é os que vão para o ato, mas que também estão sob uma influência decisiva desses setores, principalmente por meio do neopentecostalismo, mas também da Igreja Católica Conservadora e de outros esteios. Então, me parece que há uma base de massas. Mas a redução, essa subestimação não se dá só na base social, mas também em quem dirige. Não é uma lumpenburguesia que dirige esse setor. Esse setor tem relação com um grande capital internacional. Vou dar outros 2 exemplos, que é o que a gente costuma chamar de Faria Lima, que são os setores mais ligados ao capital especulativo no Brasil. Aderiram fortemente ao fascismo no Brasil, de um lado. O grande latifúndio mais atrasado, mas que é grande latifúndio, não é pequeno, não é lumpen, coisa nenhuma, que financia e é ativo dentro disso. E veja, a Febraban se afastou agora há pouco, mas no início estava junto. Então, veja, nós estamos falando de grandes setores do capital. Então, essa é a primeira coisa, não subestimar a força social e política do fascismo. A segunda coisa, não subestimar pelos lados de cá, o papel da luta ideológica. Vejam só, nós estamos enfrentando um tipo de inimigo que tem um programa de morte. É literalmente um programa de morte. Eles defendem a misoginia, eles defendem o racismo, eles defendem a pena de morte, eles defendem o assassinato de homossexuais e da população LGBT que ia mais. E nós, do lado de cá, não defendemos mais nossas pautas, pelo risco que o lado de lá está colocando. Veja, o lado de lá colocou em jogo, em processo, uma gramática que é da luta ideológica, da luta que tá de projetos sociais. Se a gente, uma esquerda que não ousa mais falar em socialismo, que tem vergonha em reivindicar a sua própria história, o que é uma das conquistas mais brutais da ideologia burguesa, a história do comunismo, a história dos socialistas e das marxistas e dos marxistas,
a história da luta feminista, a história da luta antirracista no mundo. É o que há de mais importante para a humanidade. Sem ela, a gente não estava fazendo essa conversa. Reivindicar as nossas ideias e reivindicar um projeto alternativo de sociedade é fundamental. Mas para isso é necessário ter mais unidade entre nós, ideológica, mas não só unidade, conviver com a nossa diversidade, evitando um ecletismo ideológico que nos atrapalha muito. Veja, as nossas lutas antirracistas, feministas, têm que encontrar lugar num projeto universalizante. O feminismo não é uma questão particular das mulheres. Ele é um ideal universal. A luta antirracista não é um ideal particular dos negros e negras. A direção dessas lutas é que é deles. Mas a luta em si mesma é universal. A humanidade avança quando a gente luta contra isso. Veja, a luta pela diversidade sexual é uma luta de emancipação da humanidade. Então, nós temos que ter um projeto universal. Isso é importante. Então, não subestimar a luta ideológica. Eu acho hoje que tem muitos jovens da periferia que querem mais marxismo, que querem mais ideologia. E nós precisamos ter coragem de fazer a luta ideológica, embora ela não baixe. Veja que esse é só o segundo desafio. Terceiro desafio, que não é nada fácil, é o desafio da unidade da esquerda brasileira e da esquerda mundial, de certa forma. Veja, a unidade é muito importante na luta contra o fascismo. A Terceira Internacional levou muito tempo para entender isso. E isso foi um dos motivos pelos quais nós só conseguimos derrotar o fascismo histórico por meio de uma guerra. Aqui, vejam, as frentes únicas, que foram um debate dificílimo da esquerda contra o fascismo, elas nasceram, antes de tudo, como um debate de unidade da esquerda. A Terceira Internacional identificava que o fascismo era indiferente à democracia burguesa e que a social-democracia ela era um social-fascismo. O fascismo não tinha por que combater a social-democracia. Isso foi um erro brutal. E que foi responsável por um atraso numa linha política acertada para os partidos comunistas fazerem a luta unificada contra o fascismo. Nós estamos falando de unificar aqui todas as tendências que atuam em prol dos direitos da classe trabalhadora do lado de cada barricada. Isso é fundamental. E isso é mais fundamental ainda nos dias de hoje. Porque a derrota que nós conseguimos impor ao neofascismo nas últimas eleições, derrotando Bolsonaro, só foi possível por uma frente amplíssima que juntou setores do neoliberalismo democrático, da Rede Globo, da Fiesp, da burguesia, que o Boito costuma chamar de burguesia interna, setores da burguesia dependente brasileira, que não embarcaram no bolsonarismo. Nós somos a força minoritária dentro dessa. Se nós queremos crescer e levar adiante a luta contra o neofascismo, nós precisamos unificar a esquerda com centralidade e unificar a esquerda em dois sentidos. Aqui eu vou agora, então, para o quarto desafio. Quarto? É, terceiro. Assim, dentro desse terceiro desafio, a unidade da esquerda que tem que dar lugar também ao debate estratégico na esquerda. Há uma ausência enorme de debate estratégico. A estratégia da esquerda brasileira começou a se pautar por uma estratégia de curtíssimo prazo. Quer dizer, ela não consegue. O que não é estratégia, né? Estratégia de curtíssimo prazo não é estratégia. Mas as estratégias se resumem ao plano da política eleitoral, da disputa institucional. O tempo das eleições burguesas não é o tempo de uma estratégia de luta da classe trabalhadora. E eu estou dizendo isso porque é impossível pensar a luta contra o fascismo sem pensar na estratégia socialista. Porque não há um setor que possa levar a luta contra o neofascismo até o fim. Até o fim significa dizer o seguinte: os movimentos neofascistas deixam de ser importantes. Eles recuam, né? De preferência, os que faziam parte deles são punidos. E a gente, veja, conquistar isso exige força da classe trabalhadora. A burguesia brasileira e os setores neoliberais querem o neofascismo, podem que os setores neoliberais democráticos, o que restou do PSDB,
A Rede Globo, por exemplo. Os grandes meios de comunicação no Brasil podem querer o bolsonarismo nas cordas, mas não querem ele morto, não. Porque o bolsonarismo é muito útil para empurrar um governo de centro-esquerda a reproduzir a barbárie neoliberal. Então, veja, a unidade da esquerda é uma unidade estratégica é importante. É difícil de construir, mas é importante. As frentes de luta que a esquerda construíram até hoje, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, são muito importantes nisso. Mas é importante a gente não ter sectarismo entre nós e construir uma frente unificada de luta contra o fascismo. Essa frente tem que ter um programa que possibilite construir força social. Esse é o quarto desafio. Veja, nós temos que reconhecer que a nossa força é pequena. Não adianta a gente só disputar a eleição de 2 em 2 anos se a gente não construir força social. A redução da esquerda no parlamento, principalmente nas câmaras de vereadores e nas proporcionais, significa que as ideias de esquerda têm pouco espaço e significa que tem muito menos gente organizada. Você só elege parlamentar se você tem mais gente organizada, parlamentar de esquerda, compromissado com os trabalhadores. Quando você elege um ou outro sem Professor, organização popular, você perde esses representantes. Então, você tem que professor, subordinar a luta institucional, estou terminando, a luta tá certo. institucional, você tem que subordinar a luta institucional e eleitoral à luta popular. O crescimento da luta popular é central. Todo o resto é um instrumento para isso, é aqui que a gente constrói força. E o último desafio, termino com esse. É importante combinar a luta contra o neofascismo com a luta contra o neoliberalismo. Notem, eu não estou dizendo que o Lula tem que fazer isso, não. Estou dizendo que a gente tem que fazer. Veja, o Lula tem reproduzido o que é de pior no neoliberalismo nos últimos meses. E nós vamos ter que fazer luta contra isso. Uma esquerda que acha que a sua principal tarefa é defender o governo, não tem condições de defender esse governo. Em outros termos, a pior forma de defender esse governo de centro-esquerda é achar que a gente não pode fazer luta. É achar que a única coisa que a gente tem que fazer é defender o governo. Sabe por quê? Porque a adoção das medidas neoliberais por este governo criam na classe trabalhadora uma situação que é um terreno propício para o crescimento do neofascismo. Então, nós temos que combater o neoliberalismo. Só que é complicado, porque fazer isso significa tensionar essa frente ampla. Por isso, nós temos que dar centralidade ao combate aos neofascistas. As duas coisas têm que andar juntas. Nós temos que fazer muitas lutas contra o neofascismo de forma unificada. Essa luta ideológica, ela é mais difícil de crescer. E nós temos que alimentar as lutas contra o neoliberalismo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo greve. Eu achei muito impressionante o fogo de esquerda contra a greve dos professores das universidades federais. Veja, a nossa greve foi tão importante dentro das universidades, não foi importante só pelo aumento que a gente conquistou, não, ou pela recomposição de orçamento que é muito pequena. Sabe que foi muito importante a greve dos professores das universidades federais, não só deles, aliás, né? A greve dos professores, que veio depois, mas a greve dos servidores das universidades federais, dos servidores e professores dos IFs. Por que ela foi tão importante? Porque ela botou na sociedade a ideia radical de que a universidade precisa de recurso e que a universidade não serve só a ela mesma. E isso entrou no debate público. Já a universidade vinha sendo atacada há muito tempo. Isso é fazer luta contra o neoliberalismo. E apoiar as lutas da classe trabalhadora. Aí eu vou falar de duas lutas centrais, que são de construção de força num lugar que ninguém esperava construir força tão cedo. A luta dos 6 por 1, o que significa uma luta de ampliação da jornada de trabalho central. E foi uma manifestação razoavelmente massiva que a gente não via há muito tempo. E a recente greve dos entregadores de aplicativo, um lugar que começou a se organizar para fazer luta sindical por fora do sindicalismo tradicional. Isso é construção de força. Combinar essas lutas com a luta central contra os neofascistas, que nós temos que fazer de forma unificada e que, a meu ver, será uma luta de longo prazo. Esse é o maior desafio das esquerdas. Termino dizendo: chegar ao final desse curso com mais de 100 pessoas concentradas e debatendo esse tema é de esperançar muito a gente.
porque significa que a esquerda tem sim muito. Significa, primeiro, que as ideias de esquerda têm espaço, têm lugar. Significa, segundo, que é possível fazer um debate estratégico envolvendo mais gente divulgando nossas ideias. Significa, em terceiro lugar, que nós podemos começar a organizar, que este curso e outras iniciativas como essas podem se desdobrar para ter mais gente nos atos pela punição aos golpistas do 8 de janeiro, pode se desdobrar para ter mais gente apoiando os entregadores de aplicativo nas suas lutas, ter mais gente apoiando as lutas antirracistas e feministas, ter mais gente apoiando a classe trabalhadora nas suas formas de resistência ao neofascismo, que muitas delas a gente nem conhece, porque é impossível um jovem negro da periferia que não tenha se rendido ao reacionarismo sobreviver sem muita resistência cultural e de luta, porque esse cara é abordado pelo fascismo todo dia, né? E o fascismo vem de farda por vezes. Então, veja, a minha esperança é fazer com que este curso e as nossas conversas aqui se desdobrem para muito mais gente interessada em fazer isso, em participar disso, né? Sem abandonar a luta ideológica, mas combinando a luta ideológica pela construção de força, com a construção de força social junto ao nosso povo.